Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, aqui é Marcelo, sou enfermeiro intensivista e hoje a gente vai falar de rabdomiólise. As causas da rabdomiólise, o que ela causa no nosso organismo e os principais cuidados de enfermagem que a gente tem que ter com o paciente com rabdomiólise. Para a gente entender a rabdomiólise, a gente tem que lembrar, lá na nossa fisiologia, que na musculatura a gente tem uma proteína chamada mioglobina. Essa proteína ela é responsável por nutrir o nosso músculo. Ela leva oxigênio para o músculo e ela não pode sair de dentro da musculatura. Essa proteína ela foi feita para ficar dentro da musculatura, tá? Ela tem baixo peso molecular e ela é fácil de ser carregada para qualquer parte do corpo quando ela sai de dentro da musculatura. Mas quando que ela sai de dentro da musculatura? Quando a gente tem algum trauma, um trauma importante, que tem rompimento das fibras musculares, eu vou ter a liberação da mioglobina na corrente sanguínea. Vamos ver uns casos específicos? Paciente que sofre esmagamento, soterramento, paciente que faz uma atividade física muito intensa, que tem rompimento de fibra muscular, paciente com queimadura, paciente que sofreu um atropelamento. Então, quando eu tenho um trauma de musculatura, eu tenho a liberação da mioglobina na corrente sanguínea. E o que ela vai fazer? Vamos para um caso real? Essa daqui é a Daniele. A Daniele é uma paciente jovem, ela sofreu um acidente de trânsito, sofreu fratura de úmero, tá? Ela tem fratura de bacia e tem várias escoriações. Tem um monte de equimose, hematoma. Isso aqui está tudo evidenciando ruptura muscular, trauma muscular, tá? Ela chegou na UTI, nesse estado, entubada, e de repente ela começou a fazer urina escura. Por que isso acontece? Quando a gente tem a ruptura de fibra muscular, como a gente viu anteriormente, a gente tem a liberação da mioglobina na corrente sanguínea. Essa mioglobina, ela vai ser levada para os nossos rins, ela não vai conseguir ser filtrada, porque ela é muito grande para o glomérulo filtrar. O que vai acontecer? A gente vai ter um quadro de insuficiência renal aguda intrarrenal. A lesão está acontecendo dentro do rim por causa da mioglobina circulante. Ela vai lá e ela deixa todos os nossos néfrons inativos, tá? Com isso, a urina vai ficar bem escura. Escura por conta da cor da mioglobina. Esse paciente, geralmente, a gente tem que fazer uma hidratação vigorosa, muito soro, bastante soro, para tentar limpar essa mioglobina do nosso sangue, para a gente poder voltar a urinar normalmente. A gente está muito acostumado, as pessoas falam, que a rabdomiólise é a doença do xixi escuro. A urina fica escura justamente por causa disso. Eu vou ter lesão renal e intrarrenal por conta da presença de mioglobina lá nos néfrons, impedindo a filtração glomerular. Quais são os cuidados de enfermagem que a gente tem que ter? Quais são os diagnósticos de enfermagem nesse caso? Eu acabei dividindo os diagnósticos de enfermagem por cores, tá? Vermelhos e brancos. Nos vermelhos, nós temos os diagnósticos de enfermagem relacionados à rabdomiólise. Em branco, relacionado ao estado geral dessa paciente. Vamos lembrar que ela sofreu um politraumatismo, tá? Vamos começar pelo primeiro. Volume de líquidos deficiente. Quando eu tenho um trauma e eu tenho a ruptura de musculatura, eu vou ter edema e o extravasamento do líquido intravascular para o extravascular. Então, a gente vai ter um volume de líquidos deficiente, porque toda a musculatura ela está inchada e ela está edemaciada, tá? Isso também vai refletir lá nos nossos rins. Perfusão tissular renal ineficaz. A presença da mioglobina no rim ocasiona a disfunção renal, e isso se caracteriza pela perfusão tissular renal ineficaz, tá bom? Risco de distúrbios hidroeletrolíticos, vamos lembrar que o rim ele é responsável por fazer essa regulação. Quando eu tenho a desregulação renal, eu vou ter aí problema de potássio, de cálcio, de vários eletrólitos, tá? E depois nós temos os outros diagnósticos, a dor aguda relacionada ao quadro do politraumatismo, a mobilidade física prejudicada relacionada às fraturas que essa paciente pode ter, ansiedade também relacionado aí ao medo,
a incerteza do que vai acontecer com ela, e risco de infecção. Vamos lembrar que ela vai ser submetida a vários procedimentos invasivos, ela pode ter escoriação pelo corpo, então a gente também tem um risco de infecção bastante presente e importante. Tá? Basicamente, são esses os diagnósticos de enfermagem no paciente que sofre, né, que desenvolve rabdomiólise relacionado a um trauma externo. Tá bom? Vamos agora para os cuidados de enfermagem? Vamos fazer um compilado geral do objetivo do cuidado no paciente com rabdomiólise. Vamos lembrar que o rim desse paciente está em sofrimento. Eu tenho um rim em sofrimento pela presença da mioglobina no sangue. Então, qual que é importante, né? É a gente fazer uma hidratação vigorosa nesse paciente. A gente vai lá, pega 2 acessos venosos calibrosos e vai fornecer a ele uma hidratação endovenosa vigorosa, via prescrição médica, tá? Essa hidratação, ela pode ser em fase rápida, são fases agressivas que a gente chama, para que a gente tenha realmente aí a limpeza, né, a depuração da mioglobina no sangue. Então, o principal objetivo do cuidado de enfermagem é restabelecer a função renal através da hidratação vigorosa. Primeiro de tudo, né? Antes, né? Vamos pensar que esse paciente está com todos os sinais vitais dele mantidos, tá? A gente só está atuando na rabdomiólise. Então, o principal objetivo da enfermagem no cuidado ao paciente com rabdomiólise é restabelecer a função renal. Como é que a gente faz isso? Fornecendo hidratação endovenosa rigorosa. Tá bom, gente? Tenham todos aí uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima manhã, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo, né? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço.